Guten Tag! Hoje, enfim, depois de bastante tempo de vocês fazendo perguntas por tudo, né, pelas redes sociais, pelo YouTube, vamos responder no último dia do mês, no nosso mês de aniversário, o Alemanizando Responde. Então, antes de começar, a gente quer mandar vários abraços e beijos para as pessoas que nós encontramos nesse último final de semana na festa junina de Berlim. O Rodrigo aqui tem uma lista de nomes de pessoas que nós vamos mandar um abraço. Sim, que conversou com a gente, que a gente se encontrou, teve o Thiago, teve o Alexandre, teve a Valkyria e o Carlos, que a gente já conhecia, o Daniel Cassus também, infelizmente eu não encontrei ele, mas ele se encontrou. Também a Cássia, nossa amigona, e a Úrsula. Quem mais? Teve uma bebê muito fofinha chamada Vitória. Então, um grande beijo pra Vitória e pra mãe dela e pro pai dela também. Também para todas as pessoas que passaram lá e falaram comigo muito rapidamente. Também as pessoas que me viram e não foram falar comigo porque eu estava muito atarefada. Um beijo pra vocês e podem sempre vir falar comigo mesmo que eu esteja atarefada. E agora vamos às perguntas. Eu nutro um carinho muito especial pela Islândia. Nunca fui lá, mas eu acho que deve ser o melhor lugar na Terra, apenas. É isso que eu acho da Islândia, só isso. No meu caso, eu já visitei, foi a Escócia, e eu acho um país maravilhoso, assim, com um povo muito divertido. É um lugar que eu tenho um carinho especial. A maior complicação que a gente teve aqui em Berlim até agora foi tirar o visto de permanência da Elissa, lá no Ausländerbehörde. A gente foi umas 3 vezes, mas foi erro nosso, na verdade. Sim, a gente foi a primeira vez faltando o Rodrigo de emprego, e ele precisa ter emprego porque ele é o cidadão europeu. Depois a gente foi faltando, sei lá o que, o papel, não sei o que. A terceira vez a gente foi com tudo e daí a gente conseguiu na hora. Então Sim. Foi uma complicação por culpa totalmente nossa. Se a gente chegasse lá no primeiro dia com tudo, ia dar tudo certo. E eu quero aproveitar essa brecha aqui pra fazer um Alemanizando Pergunta, ao invés do Alemanizando Responde. Eu quero saber o que aconteceu nesse último ano que a gente não tá no Brasil, que ninguém usa a palavra problema ou dificuldade mais, todo mundo usa a palavra perrengue apenas. Então deixem aí nos comentários porque eu tô muito curiosa sobre isso, porque eu nunca mais vi ninguém usar a palavra problema ou a palavra dificuldade. Vir para a Alemanha faz parte de um momento da nossa vida agora que tem mais a ver com não pré-programar tudo, assim, que é realmente testar essa nova ideia de morar no exterior e ver o que acontece. Como tá dando tudo muito certo aqui em Berlim por enquanto, a gente não tem nenhuma previsão de sair daqui. A gente pode voltar pro Brasil, a gente pode morar na Islândia, a gente pode ficar aqui, tá tudo em aberto, a gente não tem planos. Algumas pessoas me perguntaram sobre a tatuagem, né? Às vezes uso uma camisa um pouco mais curta, daí aparece só a bordinha aqui, assim. Aí as pessoas ficaram bem curiosas, então eu vou mostrar. Vocês têm que ser ágeis aqui, vou mostrar bem rapidinho. Tadã! É um corvo. A gente vai visitar o Brasil em outubro, mas a gente vai só pra Porto Alegre e a gente vai ficar muito pouco tempo, então não tem como fazer um encontrinho. A gente vai dar atenção só pros nossos amigos e familiares, porque é realmente muito pouco tempo que a gente vai ficar lá. Talvez numa próxima a gente faça encontros. Eu moraria em Hamburgo porque no momento ela é a minha segunda cidade favorita aqui da Alemanha. Se eu tivesse que sair de Berlim, eu moraria em Colônia, porque lá tem muitas pessoas legais em Colônia e em volta de Colônia, pessoas que a gente conhece. Uma coisa que eu mais sinto falta é realmente sair com os nossos melhores amigos, assim, mesmo que seja só pra ficar jogando videogame de noite. Isso é uma coisa que não tem como fazer aqui, porque a gente não conseguiu, né, trazer todas as pessoas junto. Bom, a gente se conheceu no início dos anos 2000, a gente estudava na mesma escola, e por um acaso do destino, os meus melhores amigos também eram amigos dele. E aí a gente acabou entrando no mesmo grupinho, por mais que a gente não fosse da mesma turma mesmo, assim, ele tava uma série à frente da minha. Então a gente interagia, assim, a gente se via, né, a gente tinha amigos em comum e tudo mais, mas foi muitos anos depois, assim, na noite de Porto Alegre, que a gente acabou se reencontrando depois de muito tempo. A gente começou a conversar, depois começou a sair, daí começou a namorar, daí casamos e moramos em Berlim. Num relacionamento mesmo, a gente tá 4 ou 5 anos, mais ou menos. Nós assistimos o Mad Max. What a lovely film! Bom, a gente não teve nenhuma dificuldade para se adaptar, a gente chegou e seguiu vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Aqui não é um lugar difícil de se adaptar, ou melhor, não foi um lugar difícil de se adaptar para nós. Provavelmente porque a gente está acostumado com a comida e com a cultura germânica, porque tem bastante no Rio Grande do Sul. E a gente também não se espanta tanto com o frio, né? Tem o pessoal que vocês aí que são mais do norte do Brasil, que nunca sentiram frio na vida, a gente já, então não é uma coisa nova para nós, né? Não é um choque nesse sentido também.
Em 2013 foi quando a gente veio pela primeira vez como turistas, né, juntos, e a gente conheceu Berlim, Munique e Colônia. E eu já conhecia previamente Hamburgo. Então a gente teve uma ideia, a gente já conseguiu comparar essas cidades e ver qual que a gente achava mais interessante, né, que a gente já estava com uma ideia de se mudar. E Berlim se destacou, e por muitos motivos. Berlim não tem como competir com as outras, desculpa, mas não tem. Também a gente veio morar na Alemanha basicamente porque a gente quis, não teve nenhum motivo especial, a gente um dia decidiu que a gente queria sair de Porto Alegre, basicamente, e daí a gente pensou, vamos morar onde? Vamos morar na Alemanha? Vamos. E é isso. O Japão é com certeza um dos destinos que a gente tem mais interesse em ir, só que é bem caro e bem longe, então a gente realmente não tem planejado ainda. Quando a gente for, a gente avisa. Isso não é uma prioridade pra gente agora, a gente não tem planos sobre isso, mas eu acho que se for pra ter, a gente vai ter uns 2, pra criança não ficar muito solitária, e também isso vai ser pra um futuro bem distante, então não há planos pra isso. A melhor experiência é a experiência de estar vivendo aqui, né? De realmente não ser apenas um turista, de ser um morador. Isso é uma diferença muito grande e é o dia a dia, assim, o dia a dia aqui é muito bom. Eu tenho gostado bastante. Acho que tu não teve nenhuma experiência ruim. Eu tive uma experiência que foi, assim, não tão boa, podia ter sido pior, que foi um dia que eu estava num trem, indo de ponto A pra B, e aí entrou um cara meio sinistro no trem, ele começou a fazer um barraco, assim, meio sozinho, meio resmungando, e daí o outro cara não gostou e tal, eles começaram a brigar, assim, tipo, fisicamente. E aí eles quebraram os vidros do trem, tudo com as cabeças, e eu tava muito perto e pra mim foi uma experiência ruim. Mas isso não acontece todo dia, tá? É uma coisa que aconteceu assim uma vez na vida porque o cara era meio louco, eu acho, não sei. Bom, a gente não tem muito como sofrer preconceito por ser estrangeiro, porque num primeiro olhar ninguém sabe que a gente é estrangeiro, porque nós somos brancos e temos uma cara assim, tipo, meio europeia, não sei. Então, num primeiro olhar ninguém sabe que a gente é estrangeiro. Então não tem como ter um preconceito, né? Um preconceito da pessoa vai ser, essa pessoa é um europeu. Mas daí no momento que a gente começa a conversar e trocar ideia e fala que a gente é brasileiro, as pessoas acham legal. Ninguém fica assim achando ruim ou pensando coisas ruins. As pessoas que a gente tem interagido têm uma visão muito positiva do Brasil. E logo dos brasileiros também. Uhum. E além da gente não sofrer preconceito, eu também nunca vi outras pessoas sofrendo preconceito especificamente. Assim, a gente sabe que existem alguns grupos que são mais alvo de preconceito. Existem também pessoas preconceituosas, mas eu nunca vi, nem tu, eu acho, nada acontecer. Os dialetos eles são muito bonitinhos, né? É legal aprender as pequenas diferenças da língua. Por exemplo, lá no norte do país, em Hamburgo, eles falam moi, né? Para bom dia e boa tarde. Só que a gente não tem por que aprender um dialeto, né? A gente já tem dificuldade suficiente aprendendo alemão normal. Se eu pudesse mudar uma coisa aqui em Berlim, seria um termo meteorológico cujo nome eu não sei, mas eu aumentaria a umidade aqui, porque aqui é muito seco, tudo é seco, o ar é seco, a água é meio ressecada por causa do excesso de calcário, então eu tô sempre seca, pele seca, cabelo seco, eu gostaria de mudar isso. Bom, se for pra mudar, né, já que estamos mudando Berlim, eu deixaria Berlim um pouco mais limpa. Berlim não é particularmente suja, assim, mas tem bairros um pouco mais sujos e tal, que eu acho que seria mais legal, mais bonito se fosse tudo mais limpinho. Aqui na Alemanha a voltagem é 220 volts para tudo e a tomada é de 2 pinos, assim como era no Brasil antes deles colocarem de 3 pinos. A gente começou a estudar alemão ao redor dos 23 anos, mais ou menos, e a motivação é... Eu, por exemplo, sempre gostei da língua alemã, desde que eu descobri, assim, existe uma língua alemã, eu sempre achei legal. E também acho que sempre com o objetivo de um dia vir morar aqui, de repente. Uhum. Sim, eu sempre quis aprender alemão, porque a minha família fala alemão, eles nunca me ensinaram, assim, então eu tinha essa curiosidade também. Como a Elissa comentou antes, aqui a água tem muito cálcio, mas isso não significa que ela não seja potável, ela continua sendo limpa e boa para beber. O problema é que se tiver algum problema renal pode dar pedras, por exemplo. Mas para resolver isso é bem simples, é só ter um filtro que nem a gente tem. No geral, as pessoas aqui respeitam muito a individualidade dos outros. Dificilmente alguém vai te importunar ou usar o teu espaço ou alguma coisa assim, ou como a gente gosta de entrar em lojas e ninguém vem perguntar o que a gente quer, tem liberdade para ficar só olhando e tal. Mas eu acho que aqui em Berlim a questão da música alta é um pouquinho diferente. Aqui as pessoas podem ser um pouco mais barulhentas do que no resto da Alemanha, que as pessoas são mais restritas, assim. Sim, e mesmo assim aqui em Berlim, às vezes eu me surpreendo quando eu tô num transporte público, seja metrô ou ônibus, e tá bem cheio e tá um silêncio. Tá cada um na sua, assim, olhando seu celular, lendo um livro. Silêncio.
Pra mim, o fast food top da Alemanha é o Doner Kebab. Eu gosto muito, tá por tudo, é barato e é saboroso. No segundo lugar, eu colocaria hambúrguer, em específico o Schiller Burger, que ele tem mais de um, assim, e que a gente gosta muito, mesmo eu e a Elissa, né? Sim. E por último, pra mim, eu colocaria um KFC, que é uma coisa que não tem em Porto Alegre, não sei se tem em outras cidades do Brasil, e eu gosto de galinha frita, acho bem gostoso. E eu acabei virando uma grande viciada em Dunkin' Donuts aqui na Alemanha. Então eu colocaria no meu terceiro lugar, tirando o KFC, porque eu não como galinha frita. A alimentação aqui pode até ser diferente, mas o que acontece é que a gente cozinha muito em casa, a gente não costuma comer na rua, então aqui em casa a gente cozinha o que a gente quiser. Faz frequentemente feijão e arroz ou qualquer comida que a gente estava acostumado a comer no Brasil. Eu tive um pico de gordinha no inverno, porque eu meio que fiquei hibernando em casa e comendo panqueca e só em casa comendo, obviamente eu engordei, mas não é por culpa da comida alemã em si. Sim. Na correria eu até perdi um pouco de peso na metade do ano, e agora eu recuperei. Então eu tô bem estável, assim, desde que eu cheguei até agora eu devo estar praticamente no mesmo peso. Isso é verdade, sim, a gente nota que eles não usam Gmail, por exemplo, eles usam serviços como freenet.de ou GMX também. E no Facebook, não só os alemães, mas vários europeus que a gente conhece, eles usam nomes falsos, que é para criar uma privacidade maior, assim, então eles realmente levam a privacidade bastante a sério. Normalmente eles não usam esses serviços normais de e-mail, porque são os e-mails que pegam os teus dados e tal, e ficam botando propaganda, e esses que eles usam não fazem isso, é por isso. O Google sempre sabe. A gente não sabe dizer muito bem como é que as famílias reagiram, porque a gente fez um anúncio duplo. A gente falou para as pessoas que nós íamos casar e que nós íamos morar na Alemanha logo após o casamento. Então, se houve assim uma tristeza, uma coisa, não deu para ficar muito claro, porque foi um turbilhão de emoções, assim, vão casar, vão embora. Então, não sei, mas com certeza ninguém ficou feliz com isso, né? Tipo, tá, vão embora. Já vai tarde. Então a coisa que a gente mais gostou ao chegar na Alemanha foi literalmente ao chegar na Alemanha. Na verdade, a primeira coisa que aconteceu não foi tão boa, que foi, a gente pegou um táxi do aeroporto pra casa que a gente ia ficar e o taxista largou a gente no lugar errado. Aí, a gente não sabia que a gente tava no lugar errado, a gente desceu do táxi, pegou todas as malas e depois a gente percebeu que era o lugar errado e o taxista já tinha ido embora. Aí veio o que eu gostei. Eu fiquei parada ali com todas as malas, todas as nossas coisas esperando no meio da noite, assim, era bem tarde. E nada aconteceu, eu fiquei ali tranquilo, o Rodrigo foi procurar um táxi, nada aconteceu com ele também. As pessoas estavam na rua passeando com seus cachorrinhos, curtindo a vida. Então, coisa número 1 que a gente gostou foi a segurança. E aí a coisa número 2 foi que o Rodrigo voltou, não conseguiu achar um táxi. E a gente pediu ajuda para as pessoas que estavam passando e elas prontamente nos ajudaram. Então a coisa número 2 é a solidariedade da galera aqui também em Berlim. Então essas foram as duas primeiras coisas que a gente gostou ao chegar aqui. A gente não planeja ter um carro porque a gente não vê necessidade. Seria interessante, por exemplo, ter uma carteira de motorista e alugar um carro para quando quer fazer um passeio maior ou coisa assim, mas ter um carro parece não ser uma necessidade. Especialmente no dia a dia em Berlim, eu acho que seria só uma coisa extravagando, assim, né? Teria que pagar mais taxas e mais coisas por uma coisa que é totalmente desnecessária. Você pode usar o transporte público ou bicicleta. Quando o cabelo tá pintado de colorido, sou eu que faço mesmo, por isso tá sempre de cores diferentes, mas pra fazer a mecha mesmo, o clareamento aqui, não sou eu vou no salão, porque eu não tenho esse dom de pintar cabelos. Bom, o que vale a pena trazer do Brasil pra cá, eu acho que são coisas bem locais, assim. Por exemplo, do Rio Grande do Sul, eu traria chamate, pastelina, esse tipo de coisa que não tem aqui, sabe? Mas em geral, as outras coisas como erva mate, tapioca, isso aqui tu consegue achar em Berlim, não tem nenhum problema. E na nossa percepção, nada é mais caro aqui, principalmente quando tu trabalha aqui e ganha em euro, aí sim que nada é mais caro aqui. Então não vale a pena trazer roupa, coisa assim, deixa pra comprar tudo aqui, porque aqui é mais barato, principalmente roupa de inverno. Então a dica é, traça aquilo que tu acha que é super regional e que não vai ter aqui. Olha, pelo que eu tenho percebido, eles não são tão fãs de anime quanto a gente é no Brasil. Acho que eles não têm esse contato com a cultura japonesa tão forte. Então, eles conhecem só os grandes, assim, por exemplo, Dragon Ball e Sailor Moon, mas não passam os filmes do Dragon Ball no cinema aqui e não tem eventos de anime não tão óbvios. Tem muitos eventos de videogame, que daí tem cosplay de todo tipo, né, e também competições de jogos online. Sobre pessoas famosas, a gente tem mais uma historinha, que é um dia que a gente estava sentado num café com um amigo, passou uma mulher, deu oi pra ele, e aí ele falou pra nós, essa mulher é muito famosa aqui. E nós ficamos, que bom. No final das contas, ela era Anna Stiblich, que ela é uma atriz aqui, ela faz
uma série que era muito popular uns anos atrás, então aqui ela é famosa, a gente viu ela bem de pertinho, mas a gente não sabia que ela era famosa. E outra pessoa famosa que eu vi na rua foi o primeiro-ministro da Grécia. Bom, eu sou vegetariana mesmo, né? Gente que fala que come peixe e que é vegetariano não é vegetariano, né, gente? Vamos combinar. Então, o que eu digo é que eu não como nada que tenha olhos ou que tenha alguém pra chamar de papai ou mamãe. Bom, eu particularmente eu sinto um pouco de falta de churrasco, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu não sinto falta de nada em particular, não. Eu acho que é um pouco dos dois, né? Óbvio que o país não está perdido a ponto que não tenha mais volta, só que não é uma coisa de uma hora para outra, é uma mudança cultural que precisa acontecer que vai demorar algumas gerações. Só que o problema é que tem que começar a fazer essa mudança que pelo jeito ainda não aconteceu, essa é a questão principal. Eu trabalho na minha área, que eu sou formado em publicidade e propaganda, então eu trabalho com marketing e social media. Eu faço muitas coisas, trabalho com muitas coisas, mas no momento a minha principal fonte de renda é trabalhar num food truck aqui em Berlim. Bom, obviamente os alemães sempre tentam não tocar no assunto, porque esse é um assunto que eles não aguentam mais, eles não querem mais falar disso, eles nunca vão chegar pra ti e falar: e aí cara, tu sabe o que aconteceu lá nos anos 30 e 40? O nazismo. Não, isso nunca vai acontecer. Mas se tu for falar, eles falam, assim, tranquilamente, é uma coisa que eles gostam sempre de lembrar para que nunca se repita. Por isso tem memoriais e coisas do tipo. Mas ficar conversando sobre o nazismo com o alemão, eu acho indelicado, assim. Não tem porquê, mas eles talvez conversem de volta. Assim. Eu acho que o início do estudo do idioma não é tão difícil, né? Quando tu começa ali no A1 não é particularmente difícil, mas daí começa a chegar no A2 e começa a entrar todas as regras gramaticais, dativo, nominativo, acusativo. Aí eu acho que começa a ficar bem complicado, eu acho que é ficar batendo a cabeça na parede um tempo, né? Até tu sair dessa parte. Mas depois eu acho que vai melhor, assim. Depois é só vocabulário, né? Que tu vai aperfeiçoando, assim. Mas porque a gramática é que realmente é a parte mais difícil. A gente fez, assim, uns 4 meses e pouco de curso e eu só fiquei frustrada mesmo em um mês, assim, que eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Mas depois fica melhor. A gente não tem nenhum animal de estimação no momento, mas a gente tá pensando em adotar um gatinho. Eu acho que aqui em Berlim existe sim muita liberdade feminina e os alemães, pelo que eu entendo, pelo que eu ouço falar, eles são bem pouco machistas. Mesmo, assim, bem pouco mesmo. O que acontece é que em Berlim, especificamente, tem muitas pessoas que não são alemãs. Então o que eu percebo é que existem na rua muitos homens, visivelmente não alemães, que fazem cantadas, que chegam assim, tipo, né, e aí... Não tanto, bem menos que eu fiz, eu exagerei um pouco. Porém, que fazem coisas que um alemão não faria, eu nunca vi fazer. Então, existe sim machismo aqui, mas eu acho que não parte dos alemães, parte mais de outros povos, como os outros povos estão aqui, existe, infelizmente. Acho que os berlinenses, os alemães, eles respeitam bastante a diversidade cultural, religiosa, sexual, porque até por causa do passado deles, né, hoje em dia eles querem ser bem abertos, eles não querem ter nenhum preconceito, eles não querem ser vistos como pessoas preconceituosas, né? Então tu pode ser quem tu é de verdade aqui em Berlim e as pessoas não vão achar ruim, não vão achar estranho. Tem pessoas de todos os tipos de verdade, pessoas com muitos estilos de roupa, muitos estilos de vida, que tem seu espacinho aqui. Ufa, terminamos as perguntas mais extensas, agora a gente fez uma seleção aqui de uns bate-volta. Pergunta que a gente vai responder com sim, não, talvez ou pá, tá? Então vamos lá, vamos começar. Cacetinho, bergamota, sinaleira, lancheria, negrinho. Rio Grande do Sul. Primavera. Outono. Wall-E. Não sei, eu não gosto de filme romântico. Android. Batata frita. Fungi. Clube Mate. Gasosa. Sim. Não. Gato. Nicole Kidman. Somewhere Only We Know do Kim. Tem um perfume, acho que era da Avon, que todas as crianças usavam, que meus amigos usavam, que me lembra da infância, mas eu não sei o nome. Não sou muito de perfume, assim, mas o cheirinho da casa da minha avó me lembra a infância. Essa selva capitalista, o dinheiro bom pra tudo. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Eu sou formado em sistemas por internet. Sim, eu sei cozinhar feijão, não tem nenhum problema. Potência. Segurança. E liberdade. Vermelho. Sim, eu acho que se a Ferrari não for vermelha, não tem sentido ter uma Ferrari. Bela pochete, mano. Meça seus DJ, parça. Eu saio correndo gritando. Chinelada. Eu aproveitaria o momento e espremeria o limão na cara da inimiga. Eu ia fazer uma caipirinha. Bom, né? Todos os teus, Ricardo Lima.
e muitos outros. A gente gosta muito de ler os comentários e de se divertir com vocês. Então este foi o Alemanizando Responde. Esperamos que sua pergunta tenha sido respondida. Exatamente. A gente agradece muito a todo mundo que mandou perguntas. Se a tua pergunta não foi respondida, desculpa, a gente não conseguiu achar tudo que tinha, era muita coisa espalhada. Então, a gente agradece por esse um ano. Mais uma vez, vocês participaram com a gente fecha o mês de um ano de Alemanizando, a gente não vai mais ficar falando sobre isso. E a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo dessa resposta também. Sim, se você gostou do vídeo, clica ali no curtir, também se inscreve no canal e compartilha com todos os seus amigos. Também não deixa de seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Snapchat e também de curtir a gente no Facebook, que também em todos os lugares tem coisas diferentes. Até o próximo vídeo. Tchau!